Então, muito boa tarde a todos. Boa tarde, meu estimado amigo Durão. Obrigado, pastor. Boa tarde. É um prazer muito grande poder estar mais uma vez consigo e com todos os nossos amigos para mais um estudo da Palavra de Deus. É verdade. E vamos hoje também, os dois, tentar cruzar aqui algumas ideias, algumas palavras para esclarecermos, penso, de uma forma mais completa, este tema, este assunto, que é acerca da unidade, para que todos sejam um. Este é o grande propósito de Deus. Eu começaria, se me permite, Sim. por dizer que Cristo amou a sua igreja e durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele trabalhou muito pela unidade da igreja. Sim. Jesus sempre procurou realmente ajudar as pessoas a fim de que elas pudessem, como igreja, ser unidas. E não era uma tarefa fácil. Com certeza. Por todos os motivos, era uma tarefa difícil. Porque se é difícil lidar com os seres humanos em virtude das suas personalidades diferentes, vamos pensar então numa mescla de pensamentos, Exato. de filosofias, de ideias, porque de um lado tínhamos judeus, do outro lado tínhamos gentios, e isto era muito complicado. Com certeza. E não foi por acaso, os autores, ou o autor da lição foi enfático em ter ido buscar o texto de São João, capítulo 17, porque, na verdade, é uma oração, segundo o texto da lição, sumo sacerdotal de Cristo, onde ele... É a oração intercessória. Exatamente. Onde ele intercede pela igreja. Pela igreja, e começando por ele próprio, não é? Dando o seu exemplo Dando o com o Pai, exemplo não é? que também precisava ter aquela preparação antes da sua morte, e orando pelos discípulos, e disse bem o pastor, para que houvesse unidade no seio da igreja. E aqui é bom nós destacarmos que Jesus orou para a unidade da sua igreja, não unidade entre as igrejas. Perfeito. É a unidade da sua igreja. Da sua igreja. Exato. Até porque Cristo acaba por ser ele o fundador da igreja cristã. Exatamente. Ou seja, a pedra de esquina. Sim. A pedra básica. E Jesus é um exemplo de unidade. E porque ele e o Pai, como ele diz na sua própria oração intercessória, Sim. ele e o Pai eram um. Sim. E ele quis apresentar-se como exemplo também para a igreja nesta perfeita unidade que existia, não é? Com certeza. E nesta oração de Jesus, estamos já na lição de domingo, o que mais impressiona é que ele, Jesus, que é Deus, venceu como ser humano, não como Deus. E deixou de ser Deus, mas comportou-se como Deus, mesmo sendo humano. E isso parece incrível. Perfeitamente, perfeitamente. Cristo enfatiza, vai enfatizando essa sua união com o Pai, e por isso ele, digamos, tem autoridade para falar acerca da unidade entre os filhos de Deus. Porquê? Porque ele viveu essa experiência de unidade. Ele sabia o que é ser realmente um. Ele sabia o que é ser realmente, haver realmente unidade. É interessante que eu costumo dizer que não há 2 pessoas iguais. Isso é verdade. Nós somos pessoas diferentes umas das outras, graças a Deus porque é assim. Este mundo seria muito cinzento e muito obscuro se todos pensássemos da mesma forma. Da mesma forma, mas o facto de pensarmos de maneira diferente uns dos outros e termos uma personalidade diferenciada uns dos outros, ou diferente uns dos outros,
é possível haver essa unidade. Sim. E essa unidade depende de alguma coisa. E eu penso que o nosso estudo hoje, ele enfatiza esse aspecto também. A base da verdadeira educação, de todo o verdadeiro serviço, está realmente em Cristo. Em Cristo, é verdade. E a base da unidade, da união entre as pessoas na igreja está também em Cristo. É. E avançando no nosso estudo, pastor, não sei. Sim. Nós podemos falar para segunda-feira já, não é? Sim, eu Ali, creio que sim. Onde Jesus orou pelos seus discípulos. E talvez hoje nós não consigamos entender ou compreender plenamente por que Jesus orou pelos seus discípulos. E eu gostaria de ler aqui um parágrafo muito breve que diz assim: o problema entre os discípulos era iminente e perigoso. Bem logo, eles seriam provocados com graves e mortais desafios. E Jesus seria preso, seria morto, e eles teriam de sepultá-lo. Eles, os discípulos, não estavam preparados para essa morte temporária, pois não creram que isso aconteceria quando Jesus falava sobre o assunto. E nós sabemos que, segundo a história, que foi o segundo grande desapontamento que aconteceu. Ou o primeiro, não é? Sim, foi o primeiro. O primeiro grande desapontamento que os discípulos tiveram. Passaram, sim. E isso os perturbou bastante. Isso, porque Jesus era realmente um foco de ligação entre eles, um eixo de ligação entre eles. E quando eles se viram, após a morte de Cristo, vá lá, entre aspas, sozinhos, eles sentiram realmente essa diferença e eles sentiram realmente enfraquecerem-se por esse facto, não é? É verdade. Mas a verdade é que Jesus, ele ora pela unidade com um propósito, porque geralmente a unidade contribui também para a santidade do povo de Deus. É verdade. Porque quando o povo está unido, o povo geralmente se volta para os caminhos de Deus. Mas quando há desuniões, controvérsias, o que é que vai acontecer? Satanás, imediatamente, ele vai entrar no meio. Exatamente. Não é? E então ele vai procurar desbaratar muito daquilo que se calhar já foi feito e o povo depois vai sofrer as consequências disso, que é a perda da sua espiritualidade. É verdade. Portanto, a unidade, digamos, está muito próxima do amor, não é? E o amor entre uns e outros, porque Jesus repete muitas vezes expressões como esta, ou idênticas, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Jesus coloca isto como base para a perfeita unidade na igreja. Mas, pastor, a oração de Jesus, no capítulo 17 de João, foi muito eficaz, onde conseguiu manter a unidade dos discípulos, mas há aqui algo que salta à vista. Judas, que também era um dos 12, perdeu-se. Talvez as pessoas que nos assistem em casa e que são estudantes da Bíblia podem questionar, mas então, será que a oração não foi eficaz? Será que Judas foi separado? O que é que aconteceu realmente? É que realmente a oração de Jesus foi eficaz, sem dúvida nenhuma, mas há uma coisa, é que Deus não pode intervir nas decisões humanas. Ele pode ajudar-nos a tomar decisões importantes na nossa vida. E falo através do Espírito Santo, não é? Mas ele não nos obriga a sermos unidos. Ele não nos obriga a obedecermos ao Senhor, à sua lei, aos seus propósitos, nada disso. Ele dá-nos sempre a liberdade para podermos escolher, para podermos decidir. E o caso de Judas, que menciona, é uma prova exatamente disso. 11 mantiveram-se ao lado de Jesus, não é? E um acabou por o trair. Não é? Mais tarde nós vemos também Pedro negando o próprio Cristo.
não é? Embora em circunstâncias mais adversas e mais complicadas, não estamos aqui a advogar a causa de Pedro, Sim, claro. não é? Mas também não estamos a crucificá-lo, Com certeza. não é? Agora, a verdade é que o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, por esta unidade, e fez aquilo que realmente ele deveria fazer. E assim também, não sei se concorda comigo, Sim. devemos nós também orar pela unidade da igreja e orar uns pelos outros. Com certeza. Concordo plenamente. É verdade. E vamos avançando na nossa troca de ideias, Com não é? certeza. Não é? Muito bem. Nesta parte mais adiante da nossa lição, diz que Jesus orava por aqueles que hão de crer nele. Ele orava por aqueles que hão de crer em mim. Que somos nós. Que somos nós. Porque nessa altura nós não existíamos. Com certeza. Mas hoje temos a felicidade de crerem no Senhor Jesus. É verdade. Portanto, quer dizer que aquela oração que Jesus fez naquele tempo é uma oração que ultrapassou as barreiras, todas as barreiras do tempo, e chega até nós. Até nós, é verdade. Chegou aos nossos pais, chegou a nós e chegará aos nossos filhos, e chega aos nossos filhos e a outros mais. Portanto, vemos quão abrangente é esta oração de Cristo, é que Ele engloba a igreja em todos os tempos. E eu fiquei a me perguntar ao longo da semana e conforme ia estudando, mas afinal, qual o grande objetivo da unidade? E cheguei à conclusão que o grande objetivo da unidade é dar credibilidade à nossa pregação. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque se nós como igreja, nós como povo, estivermos unidos, a nossa pregação tem credibilidade. Porque o mundo lá fora olha para nós de forma diferente. Sim. E a nossa unidade vai catapultar ou nos catapulta para patamares maiores. E é isso que Jesus quer de nós. Poderíamos dar como exemplo, por exemplo, uma ilustração de um exército. Sim. Não é? Se o exército não estiver unido, como é que eles vão combater o inimigo? Não é? Cada um vai começar a disparar à toa. Não é? Se calhar uns para um lado, outros para o outro, e se calhar, por vezes, até para eles próprios. Portanto, aqui nós temos uma missão, que é a mais importante missão que Jesus deixou à igreja. E hoje há muitos equívocos acerca disto. Há quem diga que não, que essa não é a missão da igreja, que a igreja deve ficar paradinha no seu lugar, a discutir teologia, e hoje há muitos teólogos por aí, não é? E a discutir outras coisas, mas ir e pregar o Evangelho, deixe-me usar uma expressão, salva a expressão, já era. Não é? Já era. Não, é a missão da igreja. E a igreja precisa de estar unida para essa missão. Não nos iludamos. O nosso propósito de estarmos e vivermos como a igreja é este: ir e levar o Evangelho àqueles que não o conhecem. É verdade. Porque temos diferentes pontos de vista, caráteres diferentes, experiências de vida diferentes, conhecimento diferente, profissões, opiniões, dons, todos diferentes. E não há nisso problema algum. Não há. Porque se houver amor, as diferenças sempre contribuirão para que a soma das partes seja algo maior que essas partes em conjunto. É verdade. Isso se chama sinergia. É verdade. E com um grupo assim, o Espírito Santo trabalha. Foi o que aconteceu no Pentecostes. Exatamente. Nós não temos que fazer todos a mesma coisa. Sim. Mas quando nós falamos no ID, é bom que saibamos que há uma diversidade de formas, de instrumentos, etc., para o fazermos.
E isto tem que ver com aquilo que nós conhecemos da parábola dos talentos. Ok. Não é? O Senhor dá os talentos, mas eles estão unidos. Sim. No propósito de os granjearem. Exatamente. Não é? E de os fazerem crescer. Assim deve ser a igreja. No propósito mais santo, mais sagrado daquilo que é a missão da igreja. Porque realmente, se este propósito não se cumprir e não estivermos unidos para esse propósito, o que é que vai acontecer com a igreja? Vai se extinguir. Pois. Porque ela não vai crescer. É certo que é necessário e absolutamente imprescindível o crescimento espiritual da igreja. Sem dúvida. Mas esse crescimento espiritual deve contribuir para que a igreja cresça também em número e em quantidade de pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem a essência do Evangelho e que precisam de conhecer. E é aí que nós precisamos de estar unidos. Não é? Com certeza. E ter uma união, ter uma igreja coesa, forte, realmente. Contra essa, Satanás não pode nada. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. É isso verdade. mesmo, é isso mesmo. Essa frase é fantástica. Então, Podemos, se calhar, avançar um pouco mais? para quarta-feira já. Para quarta-feira, sim. E unidade entre é verdade. cristãos. Diz-se que a igreja, o sinal da verdadeira igreja de Jesus, e está baseado naquele texto de Ezequiel, em que diz que lhes dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Mas nós também sabemos que nos tempos de Cristo, e depois dos tempos de Cristo, já no tempo da igreja primitiva, em Antioquia, o povo foi pela primeira vez chamado cristão. Sim. E foi reconhecido como um povo unido. Sim. Portanto, uma das marcas registadas, digamos assim, da igreja é a unidade. A unidade. A igreja era vista como um povo unido. Eles estavam unidos nos maus momentos, porque diz que quando havia necessitados, eles acudiam, eles pregavam o Evangelho aos outros. Portanto, havia uma série de fatores, uma série de atividades que demonstrava essa unidade. E é fantástico o que o pastor está a dizer, porque a lição de quarta-feira vem justamente nos transmitir esta ideia, ou seja, a oração de Jesus culmina com o pedido pela unidade da igreja. E o motivo principal dessa unidade se compõe de dois itens fundamentais, que são, primeiro, unidos para ter poder do alto e, depois, para dar testemunho verdadeiro que os outros, ou para que os outros creiam no que ensinamos. É verdade. Isso é fantástico e é isso mesmo. Por isso, a verdade, como diz o nosso texto também, e eu achei interessante aqui o autor deste texto, ele a dizer que a verdade deve ser apresentada com tato divino, com delicadeza e com ternura. Amém. É fantástico isto, Mas só um povo que está unido, e unido a Deus em primeiro lugar, Sim. é que pode realmente transmitir a verdade desta forma. Sim, porque eu fiquei a pensar em dois textos e depois veio um terceiro de Tiago, que é o seguinte, o texto de João, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Não é? Deus amou o mundo. Mas há um outro texto que encontramos no livro também de João, 1 de São João, capítulo 2, verso 15, onde o mesmo autor, João, escreve: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. nele. Então agora aqui veio a dúvida. Que mundo é este que Deus amou, que deu o Filho? E que mundo é este que Ele pede que não amemos, porque se amarmos o amor do Pai não está em nós? Parece um paradoxo. Parece uma contradição. Não é? Não é? Mas não existe contradição. Não existe. Nós percebemos bem, não é? Amar o mundo é amar as pessoas. Exatamente. É amar os nossos semelhantes. E foi isso que Jesus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Com uma razão, com um objetivo que era salvá-los do pecado. E trazê-los no serviço. Exatamente. E depois, aquele outro texto de João, sim, quando ele diz, realmente não ameis o mundo. Está-se a referir ao quê? A este mundo complexo, exato, onde Satanás se move e onde realmente Satanás encontra 1001 artimanhas para nos prejudicar e para nos levar à perdição. Com certeza. É o mundo deste século. Sim. Digamos, é exatamente assim. Isto. É amar o século, é amar as coisas deste mundo, é amar os propósitos deste mundo onde Cristo não está, onde Deus não está presente. Esta é a grande diferença, penso eu. Com certeza, porque Tiago diz bem que não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É bem explicado, pastor, obrigado. Muito bem, se calhar podemos avançar um pouco mais. Sim, com certeza. Uma fé que é partilhada em amor. Eu gostei imenso Também foi a lição que eu mais gostei. Deste subtítulo, não é? Uma fé que é partilhada em amor. É verdade. Partilha é uma palavra que soa bem, porque partilha fala-nos sobretudo de corações que estão muito próximos, não é? Eu estou contigo para te ajudar, tu estás comigo para me ajudar. Sim. Nós os dois vamos ser muito mais fortes do que se eu estivesse sozinho ou do que se tu estivesses sozinho. É verdade. Não é? Isto é a partilha. Portanto, partilhar principalmente o amor que nos constrange, o amor de Cristo em nossa vida. É verdade. Agora nós precisamos partilhar com os outros. E há muitas formas de partilharmos este amor. Porque eu li esta semana uma frase de um pastor brasileiro, o pastor Ayrton Koller, onde ele diz que juntos somos mais fortes, vamos mais longe e chegamos mais rápido. Amém. Então é esta partilha que deve existir. Sem dúvida, não é? Essa frase é fantástica, realmente, não é? Portanto, amar os outros é revestir-se de Jesus Cristo. É? Ou seja, é estar ao nível do céu. Ou seja, é estar no mesmo propósito de Cristo. É andar e trabalhar com os olhos fixos no mundo invisível. Não é? Portanto, enquanto partilhamos do amor, nós estamos a fazer muito mais do que simplesmente a dar alguma coisa, mas estamos a dar aquilo que é sublime. E o amor é sublime. E o amor é sublime. E nós cristãos que fomos realmente tocados, transformados, modificados pelo amor de Cristo, então nós temos ali, digamos assim, uma bênção impressionante que é de poder partilhar este amor com alguém. E há tanta gente a necessitar. Sim, é de facto algo que nos transcende, porque quando falamos de amor, sobretudo no tempo em que vivemos, nós recorrentemente chegamos à ideia de que o amor hoje é diferente do passado, e o pastor dizia bem que não é este amor que nós ouvimos por aí. E eu fui buscar uma definição do amor, daquilo que a irmã Ellen White escreveu, e eu gostaria de partilhar aqui, que diz assim: o verdadeiro amor
é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. É fantástico. Muito bem. Eu diria ainda um pouco mais sobre este assunto, é que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. E João diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. É amor. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que quanto mais amarmos e quanto mais deixarmos que o amor de Deus influencie a nossa vida nos seus múltiplos aspectos, tanto mais semelhantes seremos a Deus. É verdade. E isto é o maior privilégio que o ser humano tem, é ter sido criado à imagem e à semelhança de Deus e é poder hoje, aqui e agora, viver a experiência do amor de Deus na partilha desse amor com os outros. E faz todo sentido, pois quem conhece a Deus se impressiona com Ele de modo positivo. Então, não há como não amar a Deus. E quem o ama faz o que Ele quer, vive conforme a sua vontade, obedece aos seus mandamentos. Mas a lição de quinta-feira também nos trouxe um outro aspecto, que é o livro de São João, capítulo 17, verso 3. Sim. Onde nós podemos perguntar, mas a vida eterna é só isto? A vida eterna é só isto, pastor? Jesus disse que é. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao teu Filho quem enviaste. A vida eterna então é só isto, pastor? A vida eterna é isso, porque isso é o topo da experiência Exatamente. que podemos viver na nossa espiritualidade. É Nós verdade. que somos finitos. Mas olhe, eu vi aqui uma frase que eu achei realmente de uma extrema beleza, e não só, Sim. mas que vem muito a propósito. É que o perfume, quando alguém usa perfume, tem uma finalidade, não é? A pessoa até pode não ter um odor mau, Sim, não sim. é? Mas ela vai pôr um pouco de perfume. E ao passar, as pessoas notam aquele perfume, não é? Notam aquele perfume. E então diz aqui assim, o perfume do nosso amor pelos semelhantes é o que revela o nosso amor a Deus. Amém. E depois continua. É a paciência no serviço, o que dá repouso à alma, pela humildade diligente e fiel ação que se promove o bem-estar de Israel. Deus sustém e fortalece aquele que está disposto a seguir o caminho de Cristo. Por isso, diz o apóstolo São Paulo, ainda neste contexto do perfume, quando ele fala da experiência cristã, ele diz, vós sois o bom perfume de Cristo. O bom cheiro, o bom perfume de Cristo, para os que se salvam e para os que se não salvam. É verdade. Não é? Mas o importante é que esta fragrância do amor de Deus esteja em nossa vida e seja notada. Não é que nos esforcemos por fazer notar esta fragrância. Ela é espontânea em nossa vida. Exatamente. Ela passa a ser natural em nossa vida. Então podemos concluir, pastor, que para que sejamos unidos, para que o propósito de Cristo se cumpra na nossa vida, nós precisamos, em primeiro lugar, de conhecer a Deus, não é? Reconhecer o ministério de Jesus Cristo e amarmos o nosso próximo. Porque fazendo isso, estaremos em condições de exalar o bom perfume ou o bom cheiro de Cristo. Amém. Eu daria uma sugestão a todos aqueles que nos estão a ouvir, muito simples, se está acompanhado de alguém, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, por que não agora, neste momento, darem um abraço?
não é? E caminharem para essa experiência transcendente, mais elevada, que é ser o perfume do amor de Cristo. Meu querido, foi um prazer muito grande. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe o seu ministério. Muito obrigado. Obrigado. Sopra teu vento sobre o deserto sem